Itumbiara, Goiás. Uma cidade de pouco mais de 110 mil habitantes que de uma hora para outra mergulhou em um luto paralisante. Imagine a cena: um estádio municipal lotado não para uma celebração esportiva, mas para uma despedida inesquecível. Pessoas vestidas de branco soltando balões ao céu, tentando encontrar algum fiapo de conforto no meio de uma dor coletiva que sufocava as ruas. No centro de toda essa comoção, uma mulher com o coração e a vida completamente estilhaçados. Ela mal conseguia se manter em pé, precisando ser amparada a todo momento pelo pai, o prefeito da cidade. Ela estava ali, vivendo o pesadelo supremo. Aquele tipo de perda que inverte a ordem natural das coisas e desafia a nossa própria sanidade. Quando nos deparamos com o luto de uma comunidade inteira, nosso cérebro tenta racionalizar. Nós queremos acreditar que foi uma fatalidade do destino, um acidente trágico em uma rodovia, uma doença silenciosa e rápida, algo que, por mais doloroso que seja, faz parte da roleta imprevisível da vida. Mas o que destruiu essa família na madrugada do dia 11 de fevereiro de 2026 não teve absolutamente nada de acidental. O que aconteceu foi uma execução premeditada, calculista e de uma covardia que beira o inexplicável. E o detalhe mais aterrorizante dessa história não é apenas como o crime aconteceu, mas de onde ele veio. O monstro que causou toda essa devastação não pulou o muro no meio da noite. Ele não escondeu o rosto. Ele tinha a chave da porta da frente. Ele vivia sob o mesmo teto. Hoje, no Fator Humano, nós vamos investigar uma das tramas mais sombrias e revoltantes que já analisamos. Vamos entender como um homem, movido pelo orgulho ferido e pela obsessão em manter as aparências de uma vida perfeita, decidiu punir a esposa da forma mais devastadora possível. Ele não queria apenas o fim do casamento. Ele queria garantir que ela vivesse em um abismo pelo resto da vida. Prepare-se para entender o que acontece quando o narcisismo extremo decide cobrar a conta. Quem olha de fora muitas vezes compra a ilusão de que crimes brutais são cometidos apenas por pessoas à margem da sociedade, em becos escuros ou num rompante de loucura. Mas o arquiteto dessa tragédia caminhava pelos corredores do poder, vestia terno e sorria para os eleitores. Ele se chamava Thales Machado, um homem de 40 anos, bem-sucedido e secretário de governo de Itumbiara. Mas o grande trunfo social de Thales era o seu casamento. Há 15 anos, ele era casado com Sara, a filha do prefeito da cidade. Essa união não era apenas um laço afetivo, era o trampolim perfeito. Nos bastidores políticos, Thales já era o nome cotado pelo próprio sogro para concorrer a deputado nas próximas eleições. Para a cidade, eles eram o retrato do comercial de margarina. Nas redes sociais, Thales fazia questão de postar vídeos discursando de dentro do carro. Aqui em Itumbiara é onde eu cresci e onde estou construindo a minha família, que é o que a gente tem de mais importante na vida, dizia ele com aquele tom de bom moço. Mas no interior de Goiás, o pessoal costuma usar um termo perfeito para esse tipo de situação: a família Margarida. É aquela flor linda na vitrine, mas que por trás das pétalas já secou e perdeu a vida. Quando as portas daquela casa se fechavam, a realidade era sufocante. O casamento com Sara já havia acabado. Eles viviam o que chamamos de divórcio silencioso. Moravam sob o mesmo teto, mas não existia mais relação. Então, por que Thales simplesmente não arrumava as malas e ia embora? Porque na cabeça de um narcisista com ambições de poder, a imagem pública vale mais do que a paz. Um divórcio escandaloso, uma separação no meio de um ano eleitoral, não pegaria bem para o candidato da família. Ele se recusava a deixar a residência. Ele queria manter o troféu na estante, custasse o que custasse. E a hipocrisia não parava por aí. Fontes próximas à família relatam que o próprio Thales acumulava traições na cidade. Para ele, o roteiro era aceitável.
Ele podia viver a própria vida nos bastidores, mas a esposa, Sara, precisava continuar sendo a peça decorativa do seu projeto de poder. Mas a vida real não obedece a roteiros políticos. Sara estava exausta de ganhar chifres, exausta da prisão psicológica e decidiu que era hora de seguir em frente. E foi exatamente nesse momento, quando percebeu que a esposa não era mais uma posse sua, que Thales tomou uma atitude bizarra. Em vez de aceitar o fim, ele decidiu que precisava de provas para destruir a reputação dela. E sabe o que um homem desesperado por controle faz? Ele abre a carteira e chama um profissional. Com o casamento falido e vivendo sobre o mesmo teto que um homem que se recusava a aceitar a realidade, Sara decidiu que precisava respirar. Ela precisava tocar a própria vida. Sara era dona de 2 lojas em Itumbiara e rotineiramente viajava para São Paulo para fazer cotações e compras de mercadorias. Em um desses finais de semana, ela viajou para a capital paulista a trabalho. Mas dessa vez, livre das amarras de um relacionamento que já não existia, ela combinou de se encontrar com um rapaz com quem estava começando a se relacionar. Eles foram a um restaurante, caminharam pelas ruas de São Paulo, 2 pessoas livres, vivendo suas vidas. Mas lembra que eu falei sobre a necessidade doentia de controle? Thales não estava em Itumbiara chorando as pitangas. Ele estava agindo. Quando Thales percebeu que Sara estava realmente seguindo em frente, ele não pediu o divórcio. Ele não sentou para conversar. Ele abriu a carteira e contratou um detetive particular. Isso mesmo, ele pagou um profissional para seguir a própria esposa até São Paulo. O detetive fez exatamente o que foi pago para fazer. Seguiu os passos de Sara, gravou vídeos dela no restaurante com o outro homem e tirou fotos deles andando pelas ruas da capital. Mas por que um homem que já vivia um divórcio silencioso, que não queria mais a esposa e que, segundo fontes, também tinha seus próprios casos extraconjugais, faria isso? A resposta é a chave para entender a mente de um assassino calculista. Thales não contratou um detetive para descobrir uma verdade que ele já sabia. Ele contratou um detetive para produzir provas. Ele estava construindo um dossiê. Seja para proteger o próprio patrimônio em uma futura partilha de bens, seja para destruir a reputação de Sara na cidade e sair como a vítima, o marido traído e coitado, garantindo assim o seu palanque político intocável. O que esse detetive particular nos prova é o detalhe mais assustador desse caso. Não houve crime passional, não houve surto, não houve violenta emoção. Quem contrata um investigador, paga honorários, recebe um relatório e analisa as fotos, está pensando com clareza absoluta. Ele estava montando um palco. E quando o narcisista tem o dossiê que ele tanto queria nas mãos, ele precisa de uma plateia, ele precisa dar o seu show final. Na noite de 11 de fevereiro, Thales pegou as fotos, o celular e uma pistola. Ele estava prestes a escrever o roteiro final dessa história. Mas a vítima que ele escolheu para protagonizar esse banho de sangue vai revirar o seu estômago. Com as imagens do detetive nas mãos e o ego despedaçado, Thales Machado tomou a sua decisão. Chegamos à madrugada do dia 11 para 12 de fevereiro de 2026. Faltavam poucos dias para o Carnaval, uma época em que o país inteiro se prepara para a festa. Mas dentro daquela casa tradicional de Itumbiara, o cenário que estava sendo montado era de puro terror. Antes de cometer o ato final, Thales fez o que todo narcisista faz. Ele precisava controlar a narrativa. Ele precisava garantir que o mundo comprasse a versão dele da história. Então, ele pegou o celular e fez uma postagem nas redes sociais. O texto, que ele apagou logo em seguida, é um raio-x assustador de uma mente que coisifica as pessoas. Ele tentou justificar o injustificável, dizendo que só queria a verdade e o respeito que a esposa, segundo ele, não teve. Ele chamou o rapaz que estava com ela de pessoa desqualificada e malandro. Pediu perdão a Deus, a Jesus Cristo e aos santos. Mas não se engane com o tom de despedida. Em nenhum momento dessa carta ele pensou no que os filhos queriam. Em nenhum momento ele pediu perdão às crianças pelo que está lá prestes a fazer. A frase mais perturbadora e reveladora de todo o texto foi essa aqui. Triste. Partimos, eu e meus meninos.
que agora são anjos que infelizmente vieram comigo. Preste atenção nestas duas palavras. Vieram comigo. Como se os filhos fossem um relógio, uma carteira, uma bagagem que ele decidiu levar na viagem. Miguel e Benício não pediram para ir a lugar nenhum. Eles tinham uma vida inteira pela frente. Mas para Thales, eles não eram indivíduos com sonhos e futuro. Eles eram a posse dele, eram a extensão do corpo dele, eram a arma perfeita para dilacerar a alma da esposa para sempre. Com a postagem feita, o teatro estava encerrado. Thales pegou uma pistola. No silêncio da madrugada, ele caminhou até onde os filhos estavam. Sem dar a menor chance de defesa, ele atirou no próprio sangue. E logo em seguida, na fuga final da sua própria covardia, cometeu o autoextermínio. Ele achou que tinha apagado a luz de todos ali na mesma hora. Ele achou que o fim tinha sido imediato, mas ele estava errado. Quando o dia amanheceu e a porta daquela casa foi aberta, o cenário que os agentes encontraram foi devastador. Mas no meio daquela carnificina havia respiração. Miguel e Benício ainda estavam vivos. A corrida contra o tempo que se iniciou ali e a agonia de dois meninos lutando pela vida é o que vamos ver agora. Prepare o seu coração. Quando os agentes de segurança e o socorro chegaram àquela casa no dia 11 de fevereiro, o cenário era indescritível. Thales Machado, o arquiteto daquele horror, já estava sem vida. Mas no meio daquela carnificina havia um sopro de esperança, uma esperança desesperadora. Miguel, de 12 anos, e Benício, de 8, ainda respiravam. Os dois irmãos foram socorridos às pressas. Eles deram entrada no hospital em estado gravíssimo. A equipe médica fez o impossível. A cidade inteira, que acordou com a notícia da tragédia, começou a orar. Mas a crueldade do que Thales fez era implacável. Pouco tempo depois de dar entrada no hospital, Miguel, o irmão mais velho, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O avô das crianças, o prefeito Dione Araújo, decidiu que o velório do neto aconteceria na sua própria casa. E a cena que se viu ali quebrou Itumbiara ao meio. O governador do estado e a primeira-dama estiveram presentes, mas o que realmente doeu na alma foi ver os amiguinhos de escola do Miguel. Crianças de 12 anos, vestidas de branco, chorando a perda de um colega que sempre foi sinônimo de alegria. E no meio de tudo isso, a figura que mais sofreu, a mãe. Com o coração despedaçado, ela encontrou forças onde não existiam para ajudar a carregar o caixão do filho até o sepultamento, orando e pedindo forças a Deus. Mas a agonia dessa mãe estava longe de acabar. Enquanto ela enterrava o filho mais velho, o caçula Benício, de 8 anos, continuava internado. Ele lutou como um leão. Ele passou por cirurgias. Foram 2 dias de uma espera torturante, de uma angústia que nenhuma mãe deveria sentir. Até que 2 dias depois, o laudo final destruiu a última esperança. Foi decretada a morte encefálica do pequeno Benício. Mais uma vez, familiares e amigos precisaram se reunir na casa do avô. Na sequência, em uma homenagem dolorosa, o corpo de Benício foi colocado no alto de um caminhão do Corpo de Bombeiros e levado em cortejo pelas ruas da cidade até o cemitério. Miguel e Benício foram enterrados lado a lado, 2 irmãos unidos na vida e na tragédia, vítimas do egoísmo supremo de quem deveria amá-los. A cidade chorou, a família foi destruída. Mas enquanto 2 crianças eram colocadas na terra, uma parte sombria da internet começou a fazer um tribunal bizarro. Acredite se quiser, teve gente que teve a coragem de culpar a mãe. Pessoas que olharam para essa tragédia e disseram: "Ah, mas ela o traiu." Você está preparado para entender o nível de doença da nossa sociedade e o conceito assustador da violência vicária? É o que vamos analisar agora. Enquanto o prefeito Dione Araújo amparava a filha e Itumbiara chorava a perda de 2 anjos, uma parte obscura e doentia da internet resolveu abrir um tribunal bizarro.
Acredite se quiser, mas no meio do sangue de 2 crianças inocentes, começaram a surgir comentários dizendo: "Ah, mas dizem que ela o traiu. Ah, ele fez isso porque foi corno." Vamos colocar um ponto final nessa ignorância agora. Primeiro, fontes próximas à família garantem que o casamento já tinha acabado e que o próprio Thales colecionava casos fora do casamento. Segundo, e mais importante, de que importa a essa altura quem traiu quem? Desde quando o desejo de uma mulher ou o fim de um relacionamento justifica o fuzilamento de 2 crianças? Casamento é um contrato, é uma construção diária, não é uma escritura de posse. Ninguém é dono de ninguém. O que aconteceu ali não foi um homem de coração partido. O direito penal e a psicologia forense têm um nome muito específico para o que o Thales fez. Chama-se violência vicária. A violência vicária é o requinte máximo da crueldade. É quando o agressor quer destruir a mulher, mas ele sabe que agredi-la fisicamente ou até matá-la não vai causar a dor perpétua que ele deseja. Então, o que ele faz? Ele ataca por procuração. Ele mira exatamente naquilo que a vítima mais ama no mundo: os filhos. Para a mente egóica e narcisista de Thales, a suposta traição ou o novo relacionamento de Sarah mandou um recado insuportável: "Você não é o centro do universo. Eu encontrei a felicidade longe de você." Ele não conseguiu lidar com a frustração. O orgulho de homem poderoso e futuro candidato a deputado foi ferido de morte. E, na sua incapacidade absoluta de aceitar a perda do controle, ele coisificou os próprios filhos. Miguel e Benício deixaram de ser crianças de 12 e 8 anos e passaram a ser tratados como objetos, ferramentas de tortura. Ele tirou a vida do próprio sangue apenas para ter a certeza de que a ex-mulher nunca mais conseguiria sorrir. Ele preferiu ser um assassino covarde a ser um homem rejeitado. Thales tentou sair de cena como a vítima de uma desilusão amorosa, mas a verdade é que ele foi o algoz de uma tragédia anunciada por um machismo silencioso que ainda mata todos os dias no Brasil. E isso nos leva à pergunta mais importante deste vídeo: como é que evitamos que o próximo Thales aperte o gatilho? Com o passar do tempo, as ruas de Itumbiara vão tentar voltar à rotina. As faixas de luto serão guardadas e a cidade terá que aprender a conviver com a cicatriz dessa tragédia. Mas para a mãe de Miguel e Benício, o tempo parou para sempre na madrugada do dia 11 de fevereiro de 2026. O massacre cometido por Thales Machado não é apenas uma manchete policial trágica. É um sintoma gravíssimo de uma sociedade que ainda confunde casamento com escritura de posse. Nós vivemos em um país onde muitos homens ainda são criados com a ilusão de que não podem ser contrariados, de que não podem ser rejeitados e de que a vida da mulher e os frutos dessa vida pertencem a eles. Nós precisamos urgentemente mudar a forma como educamos as nossas gerações. Precisamos ensinar aos nossos filhos, e especialmente aos nossos meninos, a tolerar a frustração, a ouvir um não, a entender que o amor e as relações são finitas e que o fim de um ciclo não é o fim do mundo, e muito menos uma licença para destruir o outro. Thales Machado construiu a ilusão da família Margarida, perfeita por fora e oca por dentro. E quando o espelho do seu narcisismo quebrou, o preço que ele decidiu cobrar foi o mais cruel e covarde possível: o sangue de 2 crianças que só queriam viver. E eu quero passar a palavra para você que me acompanhou até aqui. Qual é a sua reflexão sobre a violência vicária e esse sentimento doentio de posse que ainda destrói tantas famílias no Brasil? Como podemos identificar os sinais de um controlador silencioso antes que o pior aconteça? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O debate respeitoso e consciente é a nossa melhor arma contra essa realidade. Eu sou Agatha Christie e este foi mais um mergulho doloroso, mas necessário, no fator humano. Se este conteúdo fez você refletir, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para apoiar a nossa investigação. Um beijo e até o próximo caso.